entrar, não tem problema. A gente segue com o Rafael. Eu aproveito também para abrir aqui a participação para alguém quiser, que se alguém quiser responder as perguntas também, visto que hoje a gente está com 2 participantes faltantes, que fique à vontade para abrir a câmera e vir conversar conosco, certo? Muito bem. Então vamos lá. Essa é a 13ª. Primeiro, boas-vindas a todos os participantes aqui presentes. Esse é o nosso 13º evento online e hoje temos o prazer de receber representantes da Owens Corning e, se aparecer, da Universidade de São Paulo para essa edição do nosso tradicional webinar. Eu começo dizendo que, por questões de conformidade, é importante informar que esse webinar está sendo gravado. Portanto, aqueles que eventualmente não se sentirem confortáveis com isso, podem se desconectar. Além disso, já estou vendo que estão as câmeras desligadas, os outros aqui, mas peço que permaneçam com as câmeras e microfones desligados, a não ser que queiram participar e responder alguma pergunta. Aí fiquem à vontade. Certo? Meu nome é Sérgio Nascimento, eu faço parte do time técnico da SAMP Brasil. A SAMP é uma organização internacional criada para o fomento de processos de engenharia e materiais avançados. Ela possui sede nos Estados Unidos e conta com 40 capítulos espalhados ao redor do globo, capturando, produzindo e compartilhando conhecimento sobre diversas tecnologias. A SAMP, aqui no Brasil, já realiza há alguns anos o Congresso Internacional de Compostos e o Desafio Acadêmico, com a proposta de disseminar informação qualificada associada à nossa proposta, tanto para a indústria quanto para a academia. Aqueles que quiserem nos seguir nas redes sociais, fiquem à vontade, é só procurar por SAMP Brasil, tanto no LinkedIn quanto no Instagram e também no Facebook. Se quiserem aproveitar o ensejo e também seguir o nosso parceiro, a Almaco, fiquem livres e sintam-se à vontade para tal. Esse evento ele tem duração programada de 30 minutos, portanto, a gente começou 5h05, a gente deve ir até 5h35, dentro dos quais eu farei algumas perguntas aos participantes e pedirei que respondam no tempo estipulado. Se a gente tiver algum problema de tempo, não fiquem sentidos caso eu tenha que interromper alguém no meio das respostas, certo? Se tiver tempo no final, a gente vai abrir para algumas perguntas, então quem tiver elas pode deixar aqui no chat. Eu espero que todos aproveitem. Hoje, nossos convidados de honra são Rafael Regatieri. Rafael é engenheiro de materiais e manufatura formado pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, com especialização em produção industrial. Tem 7 anos de experiência no mercado de compostos, principalmente focado no mercado eólico. Hoje, ele é engenheiro de produtos sênior na Owens Corning, responsável pelos produtos eólicos para as Américas. Além disso, integra, como eu, o time técnico da SAMP Brasil. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade. Muito bem, seja bem-vindo, a gente que agradece. A Owens Corning é uma empresa global com fábricas espalhadas em 33 países e cerca de 22 mil colaboradores produzindo fibras de vidro para diversos segmentos. É conhecida por ter inventado a fibra de vidro em 1938. Presente na América Latina desde 1970, hoje a Owens Corning conta com escritórios na Colômbia, Argentina, México e 9 unidades fabris instaladas no Brasil e no México. Dessas 9, aqui no Brasil são 2, uma para a produção de fibra de vidro e outra que fabrica tecidos especiais. Deixa eu ver se o James já chegou aqui para eu apresentar ele. Ainda não. Então, se o James chegar, eu apresento ele assim que ele chegar. Certo? Muito bem. Então, vamos direto para as perguntas aqui. Eu vou começar, Rafael, perguntando para você e pedindo para você responder em 2 minutos como foram recebidos, como foram enxergados os impactos da pandemia dentro da Owens Corning e qual a prospecção pós-pandemia na visão da empresa. Em 2 minutos, por gentileza, Rafael. Não, perfeito. Como você falou, então, eu trabalho na parte de engenharia dos tecidos técnicos, tá? A nossa divisão de tecidos técnicos para a indústria eólica, ela é muito global, então a gente trabalha muito próximo com pessoas do mundo todo. E o nosso impacto, o impacto que foi sentido nos nossos negócios, principalmente dessa divisão de tecidos, começou já em dezembro de 2019, né? Então, quando começou a desenrolar o problema na China, nós já começamos a sentir alguns dos impactos. Óbvio que a gente não esperava que ia tomar a proporção que tomou, né, acometendo depois a Europa e chegando nas Américas, mas a gente começou a sentir alguns impactos, principalmente das restrições de circulação de pessoas. A gente utiliza muitos laboratórios nossos de qualificação de produtos lá, então o primeiro impacto foi lá. Quando a gente
começou a sentir que ia ser um pouco mais sério, com fábricas fechando, e inclusive impactos impedidos e entregas, né? Foi mais ou menos quando todo mundo aqui no Brasil começou a sentir também, né? Então, impactos em matéria-prima, fornecedores que tiveram que fechar as portas, alguns pedidos que foram cancelados, muito problema de importação e exportação, né? Problemas similares aí, acho que todo mundo da cadeia que acabou sofrendo. Mas por a gente ser uma empresa global que tem vários produtos qualificados, conforme um lugar ia melhorando a situação, a gente conseguia importar o material dessa localidade, conseguia exportar, mas sim, muita dificuldade, a gente sentiu também que a gente conseguiu ter sucesso muito por comprometimento das pessoas, né, que quiseram trabalhar e fazer dar certo. Tá? E aí a segunda parte da sua pergunta em relação à prospecção e o que a gente espera aí agora desse período pós-pandemia, como a gente tinha muitos contratos, a gente tem muitos contratos que são ligados aí a 2 anos de fornecimento, principalmente falando da cadeia eólica, né, tudo que ficou pausado, ficou em backlog, o pessoal já começou a puxar. Então, vamos falar assim, que acabou dando uma pausa, empurrando um pouquinho o fornecimento para frente. Então, no nosso caso, né, da cadeia eólica, de instalação de novos parques, acabou sendo uma pequena pausa, e assim que voltou, a gente já está com um pico de ramp-up alto novamente. Claro que algumas coisas não conseguem ser na mesma velocidade que a gente tinha antes, principalmente por alguns outros setores da cadeia produtiva que a gente tem sofrido aí nos últimos dias, por exemplo, embalagens que tem faltado no mercado, alguns plásticos, né, alguns químicos que têm faltado, mas tem voltado com uma velocidade muito boa, tá? Então, a gente vê também agora o ano de 2021 muito sólido com base nisso, né? A gente não espera, igual teve agora na Europa, um começo de segunda onda não foi tão impactante, então a gente espera que tenha a sensação de que o grande problema, a grande onda já foi. Muito bem, Rafael. Olha, eu vou pegar o gancho dessa pergunta e vou forçar uma outra resposta também sobre suprimentos. A gente ouve e a gente sabe que uma consequência direta da pandemia tem sido a capacidade de suprir matéria-prima e insumos para o mercado. Que recado que a Owens pode dar para os seus consumidores, para os seus clientes, sobre a disponibilidade de, por exemplo, fibra de vidro no mercado? A tendência é garantir o suprimento para o que precisa? Existe uma tendência de aumentar os pedidos? Como que a Owens enxerga esse cenário? Não, perfeito. A gente está começando agora de novo, agora no final desse mês de novembro e em dezembro, já com todas as máquinas em capacidade total, tá? Já para ajustando os pedidos conforme o forecast que a gente tem. A gente está preparado para trabalhar agora a 100% novamente. Em relação aos insumos de fibra de vidro, a gente está muito bem coberto, né? Você falou, uma empresa aí que está em 33 países, a gente tem um supply chain muito forte, as outras plantas se ajudam, então é um privilégio de uma empresa multinacional com presença global ter isso, então a gente consegue se ajudar muito em todas as partes do globo. Né, como houve aí necessidade na Índia de matéria-prima e a gente mandou daqui para lá, né, com exportações dos nossos rovings, do nosso vidro, muito disso a gente pode fazer dentro do nosso networking aí de suprimentos, tá? Então, a gente tem capacidade não só localmente, como também global, para atender qualquer pedido especial, qualquer demanda alta que a gente tem aqui no nosso mercado da América Latina. Muito bem, obrigado pelas respostas. Eu vejo que tem algumas perguntas pipocando aqui no chat. A gente vai seguir com as perguntas que já estavam programadas e logo a gente já vai repassar. Nesse tempinho, dá tempo de o Rafael ler elas e já pensando nas respostas, certo? Para os que chegaram agora ou recentemente, bem-vindos ao webinar. A gente estava com participação de mais 2 pessoas previstas aqui, mas por algum motivo elas não puderam estar presentes. Então, estamos com a presença do Rafael aqui conosco hoje. Rafael, a segunda pergunta que eu quero fazer para você é sobre a perspectiva sobre o uso de materiais compostos, tanto em termos de aplicações, mercados e tendências, na visão da Owens Corning. As perspectivas para os próximos 5, 10 anos, como a empresa enxerga ela? Não, perfeito. A gente trabalha dentro do nossa área de pesquisa e desenvolvimento junto com o nosso marketing técnico, né? Em prospecção e muito do que a gente vai aprendendo também aí ao redor do mundo, tá?
O que a gente acha que vai acontecer no Brasil, que a gente está muito confiante, é no mercado de infraestrutura, né? Além do mercado eólico, que a gente sabe que hoje já está consolidado, né, depois dos grandes investimentos que o governo ajudou a cadeia produtiva a fazer, né, com o crescimento de conteúdo local, com leilões específicos para as energias renováveis, acabou ajudando já a solidificar, e a gente tem aí um caminho muito bom até 2025, uma boa visão de cadeia produtiva, sabendo exatamente o que a gente pode vender, onde a gente tem para crescer, né? E da mesma maneira a gente acha que o mercado de infraestrutura atrelado a isso também vai crescer, tá? Pontos que a gente aposta no crescimento, tá? A gente até falou no webinar de porquê compostos da semana passada de pultrusão. Então, o mercado de infraestrutura aí para óleo e gás é uma das apostas da Onscorn. O mercado de infraestrutura com postes e tubos também é uma grande aposta nossa, que a gente vê muito crescimento, principalmente porque a aplicação traz muito benefício ao longo da cadeia. Tá? Não é só apenas na produção do compósito em si, mas transporte, instalação, manutenção. A gente vê isso com muito bons olhos dentro da companhia. E, claro, o setor automotivo, né? Focando sempre em peças de substituição para maior leveza e durabilidade e economia de combustível, né? E a gente tem dentro da nossa estrutura global uma área de front-end. A gente tem trabalhado muito perto com a nova geração de automóveis, né? Que são os automóveis elétricos. Então, a gente também acha que compósitos pode ajudar muito na evolução dos carros elétricos, né? Diminuindo o peso, aumentando a autonomia, né? Tudo isso que a gente sabe que pode colaborar para uma maior aceitação do carro elétrico no mercado. E, claro, aumentando o carro elétrico, vai aumentar a demanda elétrica, que vai puxar também aí as energias renováveis, onde a gente aposta muito forte também. Olha, você citou um assunto muito interessante, que é sobre infraestrutura. A gente imagina que isso tem alguma relação com o marco do saneamento básico, também, né, o crescimento esperado para esse tipo de aplicação. Para esse setor ou para esse segmento, como você vê os compósitos sendo empregados? Ou o aumento do Não, uso desses materiais? perfeito. A gente viu isso com muito bons olhos quando saiu o marco do saneamento, tá? Inclusive, internamente, a gente até criou um comitê para começar a trabalhar e mapear melhor as estratégias, né? A gente já tem players muito grandes, transformadores muito grandes, de boa qualidade no mercado. Nós queremos crescer com eles e, claro, né, desenvolver novos entrantes aí, né? A dificuldade que a gente vê, Sérgio, é muito do que a gente discute internamente dentro das nossas reuniões técnicas da SAMP, que é a parte da normatização, né? Então, a gente quer trabalhar, né, como empresa e junto às associações, né, junto aos transformadores, para que a gente consiga seguir normas para a instalação dos tubos, principalmente para saneamento, tá? A demanda potencial é gigantesca e se a gente tiver pronto, né, preparado, souber o que está fazendo, eu não vejo outro material que possa suprir tão bem e ter uma instalação tão rápida quanto o uso de tubos e materiais compostos, tá? A gente tem tudo para fazer do Brasil um dos grandes usuários aí de tubos de compósitos nos próprios anos. Ótimo, muito bem. A gente tem mais, segundo o nosso roteiro tradicional, que a gente tem mais 2 perguntas programadas para você, mas antes de ir para elas, eu tenho algumas perguntas aqui das pessoas que estão nos assistindo. O Sérgio Detuá fez 2 perguntas, e aí eu vou tentar condensar as 2 aqui, para que você responda ela de 1 a 2 minutos, tá? Bom, a primeira pergunta do Sérgio Detuá é sobre o impacto, eu acho que é relacionada à pandemia, essa pergunta aqui. O impacto maior foi percebido na cadeia de fornecimento local ou internacional? Essa é a primeira pergunta. E a segunda que ele fez é o seguinte: qual a representatividade da cadeia eólica no mercado de todas... no mercado das fibras de vidro no Brasil, acho que é isso. Tá certo. E no mundo? Não, perfeito. Em relação à primeira pergunta, a gente acabou sentindo um pouco mais de dificuldade nos materiais que a gente importava, tá? Principalmente por causa de transit time ser mais longo, os níveis de estoque não eram tão altos, então esse foi o que trouxe mais desafios para a gente, tá? Na cadeia interna, a gente tem muitos parceiros locais que nos ajudaram, então foi menos
menos difícil, né, se pode falar assim, conseguir acertar a cadeia de suprimento. Mas o que vinha importado realmente deu um pouco mais de trabalho, tá? Em relação à segunda pergunta do quanto da produção da fibra de vidro que a gente dedica na cadeia eólica, tá? No Brasil, se eu não me engano, a gente tá chegando perto de 43% de tudo que o nosso forno local aqui do Brasil vai diretamente para a cadeia eólica, fora algumas matérias-primas que a gente importa, tá? Então, falando do cenário da OnScore, é bem representativo, tá? É muito forte para o nosso negócio local. E no mundo eu não vou saber dizer exatamente quanto que está a distribuição, tá? Mas o que eu posso falar e dividir, que eu acho uma curiosidade muito interessante, é que a aplicação de pás eólicas, né, a pá eólica como uma peça, é a peça de compósito que mais usa fibra de vidro no mundo. Não tem nenhuma outra aplicação simples que usa tanto compósito, né? Você fala tanto de fibra de vidro, mas tanto compósito quanto uma pá eólica. Tá? São de 17 a 22 toneladas de compósito numa peça única. É sensacional. Muito bem, muito bem. Inclusive, uma outra curiosidade é que essas pás eólicas são as maiores peças de engenharia produzidas em one shot pela humanidade. Então, é muito interessante isso também. Vejo que chegou aqui conosco para somar com esse webinar o professor James. Professor, boa tarde, tudo bem? Se o senhor está falando, está no mudo. Agora sim. Estou tentando tirar, desculpa, o São Carlos está debaixo de uma das maiores tempestades do ano. Então, por isso eu demorei um pouquinho. Desculpa vocês. Não, tudo bem. Eu espero que esteja tudo bem aí, tudo seguro. Não, está tudo em ordem, tudo em ordem. Vamos lá. Muito bem. Então, eu vou apresentar o James aqui, que eu tinha deixado para apresentar ele quando ele entrasse. James Waterhouse, muito bem-vindo à nossa reunião. O James, ele é professor doutor no curso de Engenharia Aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, onde já realizou pesquisas em veículos autônomos, viabilização do etanol em aeronaves, energias renováveis como eólica, biomassa e solar, e também materiais compósitos, e hoje trabalha com geradores eólicos para ventos de baixa velocidade. Além disso, ele é sócio fundador da Aeroálcool Tecnologia, que é fabricante de aeronaves e itens de pesquisa, e também é fundador da empresa de fabricação de pás eólicas Aeris Energy SA. Além disso, ele é consultor nas áreas de materiais compósitos, perícias aeronáuticas, energias renováveis, dentre outros. Boa tarde, James, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença. Eu até fico um pouco confuso para dizer em nome de quem que o James vai falar aqui, porque são muitas empresas, mas eu vou escolher a USP, onde ele é professor. A USP é uma universidade pública criada em 1934, mantida pelo Estado de São Paulo e ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sua graduação é formada por 183 cursos dedicados a todas as áreas de conhecimento, distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa, com mais de 58 mil alunos. A pós-graduação é composta por 239 programas com cerca de 30 mil matriculados. Atualmente, a USP também é responsável por mais de 20% de toda a produção científica nacional. Muito bem. James, eu já perguntei aqui para o Rafael sobre o impacto do Covid e também já perguntei para ele sobre perspectiva para o uso de materiais compostos. Então, eu vou começar perguntando para você sobre o impacto do Covid e em seguida eu vou rebater essa segunda pergunta para você sobre a perspectiva do mercado. Então, para essa pergunta da pandemia, eu vou pedir que você responda em 2 minutos como você enxerga tanto dentro da USP quanto no mercado, já que você também atua no mercado, como você enxerga os impactos da pandemia e as prospecções para o pós-pandemia? Em 2 minutos, por favor. A pandemia afetou pouco o setor de compostos, de material compósitos, afetou principalmente no início da pandemia, mas o grande consumo, o carro-chefe de consumo de materiais compósitos no Brasil são pás eólicas, que na verdade aumentou a demanda, que não tem nada a ver com a pandemia, tem a ver com longo prazo, a parte de tubulação de saneamento básico em fibra de vidro e a parte naval que de fato foi afetada. Então eu vejo que o problema foi relativamente pequeno perto de outros setores e muito mais temporário.
Certo. E com relação ao pós-pandemia, como você enxerga a recuperada ou a retomada em setores que, por exemplo, foram prejudicados, como a aviação, por exemplo? Para a aviação, obviamente, vai demorar muito para recuperar, isso se recuperar o que era no passado, e, no entanto, o material composto, ele está começando a abranger uma série de outros usos, ele está rompendo algumas fronteiras que, de certa forma, sempre pertenceram ao material composto, mas ele nunca foi ao mercado, como equipamentos rodoviários e outras coisas. E uma coisa que é curiosa é o seguinte, o Brasil é o país que tem, se você dividir a renda per capita do Brasil pelo consumo per capita, ou seja, a renda per capita por consumo per capita, você vai ver que o Brasil é um dos menores consumidores de materiais compostos do mundo. Ou seja, aqui é que existe o maior potencial de crescimento do material composto, tanto em saneamento básico, construção civil, principalmente na mobilidade. A mobilidade do Brasil é quase toda feita em aço ainda, nada em alumínio e nada em composto. Então, nós temos muita coisa a crescer. Obviamente, os outros setores também têm um crescimento orgânico, né? Setor eólico, e o setor naval, né? Já são grandes representantes aí do consumo, mas estão crescendo a ritmos muito menores. Muito bem, essa sua resposta nos traz automaticamente para a segunda pergunta que a gente havia programado, que é o seguinte, você já começou falando de uma perspectiva para o uso de compósitos no mercado nacional, você falou muito bem de mobilidade, e eu queria saber um pouco mais, eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais na sua visão sobre a perspectiva para o uso de compósitos no mercado nacional. Eu sei que você tem também um background muito interessante em energia para falar, você acabou de citar mobilidade também. Em que outros, no geral, como você enxerga isso? Eu diria o seguinte, que na parte de mobilidade, nós somos baseados em aço. Eu fiz um trabalho há muito pouco tempo atrás para uma das grandes montadoras do Brasil, para saber onde eles poderiam usar materiais compostos. E eu fiquei surpreso pelo desconhecimento de uma grande montadora no uso de material composto e, na verdade, pela falta ainda de preparo nesse setor. E uma modelagem simples mostra que caminhões, por exemplo, você pode reduzir da ordem entre o caminhão e a carreta, você pode reduzir da ordem de 5 toneladas o peso vazio. Então, você imagina um caminhão que leva 30 toneladas de soja, se ele puder levar 35 toneladas a cada viagem. Então, isso não é um incremento pequeno, isso, de fato, pode ser uma grande contribuição. Então, o material composto na mobilidade, principalmente no transporte pesado, ele pode, de fato, ajudar o Brasil a reduzir o custo logístico, que tanto penaliza a agricultura e vários outros setores do Brasil. Então, eu vejo isso como um dos grandes setores, muito pouca gente trabalha, praticamente nenhuma montadora tem um programa, aliás, nenhuma tem programa, e os grandes fabricantes de equipamentos rodoviários também não tem nenhum programa agressivo para material composto. Usam só material composto, uma carenagemzinha ou outra, quando, na verdade, poderiam e deveriam estar usando em partes estruturais. Então, se esse setor se viabilizar, isso por si só já é um grande crescimento. Depois, nós temos aí a vantagem da pultrusão está ficando muito madura no mercado, e a pultrusão ter propriedades muito mais comportadas, mais previsíveis, e ela poder ser utilizada em uma série de estruturas, hibridando com estruturas de madeira, ou substituindo o aço numa série de estruturas. Então, são duas vertentes de crescimento que devem ser exploradas, têm que ser exploradas, devem ser exploradas. Por exemplo, suportes de placas eólicas e esses sistemas, porque esses sistemas são desenhados para 25 anos, e quando você faz isso com aço, muitas vezes é difícil você atender e carece muito o requisito de corrosão, problema de proteção anticorrosiva. E com o material composto, embora seja um pouco mais caro, ele consegue atender com facilidade esses requisitos. Então, tem uma série de oportunidades, de nichos, que não são nem nichos tão pequenos, são grandes nichos, que o material composto pode entrar e com bastante vantagem. Depois, do lado da energia renovável, nós temos um problema muito sério, que é o número de ciclos das pás eólicas. As pás eólicas, em geral, quando a gente fala em material composto, nós estamos falando em pás que rodam em torno de 10 a 7 ciclos, né? Chegando, às vezes, dependendo da pá, 10 a 8 ciclos. Então, a fadiga, ela é predominante no modo de falha desse tipo de equipamento. E agora, com o avanço do material composto no que tange a fadiga, a tenacidade, a fratura de epóxi, melhoradores, os nano-reforçadores, tanto grafeno, nanotubos, nanosílica e tudo mais,
isso é possível fazer com que o epóxi consiga aumentar quase que uma ordem de grandeza a sua tenacidade. E também melhorando um pouco a adesão da fibra matriz e tudo mais, existe perspectiva de aumentar significativamente a resistência à fadiga do material composto. E aí você consegue reduzir o custo da eólica, fazendo ela conseguir permear um pouco mais aí na matriz energética. Você consegue fazer uma série de outros equipamentos que têm necessidade de fadiga de longo ciclo. Ou seja, o material composto tem como aumentar o uso através de aperfeiçoamentos tecnológicos, tem também como aumentar o uso através de outros setores que usam muito pouco. E eu atribuo a falta do uso do material composto no Brasil, principalmente a falta de conhecimento técnico deste material. As universidades conhecem muito pouco, os cursos de engenharia não ministram praticamente nada, os engenheiros não usam, não existem quase empresas de consultoria nessa área, ou seja, se o conhecimento não existe, como é que você pode atingir aí a plenitude do uso do material composto? Então, a única forma de quebrar esse ciclo é através de iniciativas como a da SAMP, de difusão de conhecimento de forma um pouco mais maciça, para que a indústria nacional se conscientize das vantagens que ela pode ter com o material. Ótimo, muito bem, muito proveitoso o que você trouxe aqui na sua fala. A gente sabe que tem muitos desafios aqui para os materiais compostos vencerem. Você bem citou que uma tentativa de trazer isso com mais força para o mercado por exemplo, promovendo tenacificação de resina, com alguns aditivos também, como grafeno, nanotubos, etc. E tudo isso pode fazer com que se impulsione o uso de compostos aqui. Pegando um gancho nisso, e também no que você falou sobre uma lacuna que a gente enxerga no mercado hoje, eu vou rebater para o Rafael as duas seguintes perguntas para ele responder em 1 minuto para a gente, por favor. Rafael, do mesmo jeito que o professor James aqui colocou o que ele enxerga de lacuna no mercado de compostos nacionais, como você enxerga, que lacuna que você enxerga, e, além disso, com o aumento do uso de compostos, especialmente falando na indústria eólica, como lidar, ou que ações têm surgido para lidar com relação à reciclagem desses compostos, dessas pás que um dia vão virar rejeito, e para aumentar também a vida útil desses materiais. Por favor, Rafael. Não, perfeito. Em relação ao primeiro ponto das lacunas, né? Eu acho que quase todo webinar a gente acaba falando do mesmo assunto, mas é essa difusão técnica, né? Onde as pessoas vão buscar, se elas têm conhecimento. O professor James trouxe um exemplo de que ele foi numa grande montadora e a equipe técnica não tem nem materiais compostos dentro lá da biblioteca de seleção de materiais, né? Então, essa é uma lacuna muito, muito grande e é onde tem o nosso maior desafio aí como associação, né? Como SAMP e também com a nossa parceira da Almaco, tá? Eu acho até que a gente poderia começar a pegar aí algumas ideias com o professor James de como talvez difundir isso, né? Usar muito da experiência dele de mercado para ver como a gente pode trabalhar juntos, tá? Em relação ao ponto da reciclagem, a gente tem tentado entender ainda com o mercado como que vai funcionar essa economia circular, tá? A reciclagem hoje das pás é muito mais no primeiro R daqueles famosos 3 e 4 R's da reciclagem, que está ainda na reutilização. Então, pegar essa pá, colocar num outro parque, numa outra instalação, fazer um outro tipo de repowering, cortar a pá para fazer móveis, né? Algum tipo de usinagem, fazer uma coisa dessa maneira, né? O último R, que seria principalmente o da reciclagem, a gente tem algumas pesquisas começando em grandes centros da Europa, mas ainda, vamos falar assim, não ajuda a fechar o nosso ciclo, principalmente nessa parte da economia circular, né? Às vezes você precisa adicionar muita energia, gastar muito dinheiro para um tipo de recuperação de fibra, seja ela via térmica ou via química. Então, muita coisa ainda engatinhando, algumas aplicações já aparecem, já começam a ser interessantes, né? Mas às vezes tem que vir muito mais com incentivo econômico, algum consórcio europeu que queira fazer alguma coisa, do que propriamente aquela vantagem econômica normal do capitalismo da seleção, tá? Então a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Ótimo, muito bem, Rafael. Olha, só para passar um recado, a gente tinha falado no começo que o nosso webinar ia até às 5h35,
Porém, como o professor James chegou agora há pouco, a gente vai dar mais alguns minutinhos aqui para essa conversa, porque a gente quer ouvir um pouco mais também. Portanto, aqueles que tiverem compromissos, obviamente, a gente entende que nos deixem, mas os que puderem ficar, eu garanto que serão agraciados com o conteúdo que a gente vai conversar aqui. Agora, James, pegando aqui mais um assunto que é sobre como a SAMP pode contribuir, você bem citou na sua fala que a gente pode contribuir, na sua visão, com difusão de conhecimento técnico. Além disso, você vê mais alguma ação que a SAMP pode tomar aqui? Lembrando que é interessante comunicar a todos aqui que a gente está estruturando um capítulo SAMP Universidades para tratar justamente dessa questão do conhecimento de base e que em breve a gente vai ter mais informações sobre isso. Existe um outro problema estrutural muito sério, que a SAMP pode ajudar bastante, que é a caracterização imparcial de materiais compostos. Hoje, você tem os atores da cadeia bastante separados. Então, os fabricantes de fibra estão no nicho deles, os de resina no nicho deles, ou seja, não existe uma integração ainda muito grande. E o material composto, para ser utilizado em utilizações de responsabilidade maior, entenda-se mobilidade e outras coisas, pás eólicas e tudo mais, ele precisa ser caracterizado na forma final. E a gente sabe que caracterizar material composto não é caracterizar uma combinação de fibra-resina, é caracterizar aquela combinação de fibra matriz que você vai utilizar no seu produto. E isso exige uma ampla campanha. E se nós não temos laboratórios de caracterização, a primeira pergunta que qualquer engenheiro faz é: quais são as propriedades mecânicas do laminado que eu vou utilizar no projeto? Aí todo mundo vai responder para ele: não sei, eu tenho a propriedade, o Rafael pode falar as propriedades da fibra sozinha, o pessoal da Olim pode falar da resina e etc., mas o que interessa para ele é a propriedade final do material. E quem caracteriza? Quase ninguém consegue caracterizar. Então, eu tenho tido problemas ao longo aí desses anos com caracterização. Para todos os laboratórios que eu mandei caracterizar, não souberam caracterizar direito, escorrega da garra, gera resultados falsos, porque toda a cadeia de ensaio e caracterização do Brasil está voltada para metais, alguma coisa para cerâmica. Para material composto, realmente, praticamente não tem. Então, se você não tem o mais básico digamos, da pedra de construção de um projeto, que é a caracterização do material, como é que você evolui o projeto? Aí a primeira coisa é: eu tenho que caracterizar esse material. Mas que material eu vou caracterizar? Não sei. Aí vira aquela síndrome Tostines. Eu não sei o que material eu vou usar, porque eu não sei o que suporta, e se eu não sei o que suporta, eu não sei o que mandar para caracterização, e aí vai. Então, com isso, o projeto morre aí. Aí os engenheiros de qualquer fábrica falam: eu não quero assumir esse nível de responsabilidade sem nenhuma informação. Então, todo mundo foge de material composto em decorrência disso. Então, para quebrar esse ciclo, nós precisamos capacitar uma série de centros de caracterização e incentivar a caracterização maciça de todas as combinações possíveis que, eventualmente, sejam perto da combinação que o usuário vai dispor no mercado, para que ele conheça pelo menos alguma coisa perto. E aí o material específico que ele vai usar vai estar perto daquilo, não impede ele começar o projeto. Então, eu acho que essa é uma outra pedra extremamente fundamental para a construção desse setor de material composto. E dos ICTs, estruturas ou laboratórios com estruturas para conseguir entregar uma caracterização bem feita, e ainda mais em compósito, porque é um material não convencional de ensaio de caracterização. Então, muitas vezes não tem nem dispositivos adaptados para a caracterização de compósitos. Geralmente a gente tem isso em algumas empresas que são muito grandes, né, para realizar essas grandes campanhas de ensaio, mas, de fato, no geral, o que a gente vê é uma lacuna bem interessante a ser preenchida. Eu agradeço muito a sua resposta, e eu vou passar agora para a última pergunta aqui. Vou começar com o Rafael, pedir para ele responder essa última. Rafael, que recado você, tanto na sua visão quanto da Owenscorning, pode passar para os profissionais interessados no setor, ou para as pessoas interessadas no setor, não só profissionais, mas pessoas em formação ainda? Em um minutinho esse recado, tá, Rafa? Cara, vou começar citando aí o que o professor falou no começo da fala dele, né? É muito interessante o dado que ele trouxe de uso de compostos per capita.
Então dá para entender que o potencial do mercado brasileiro é gigantesco, né? Eu costumo usar a expressão de que para o mercado de compósito brasileiro o mato está muito alto, ou seja, qualquer um que chegar com vontade, quiser dar uma enxadada, vai conseguir muitos bons resultados, tá? Então, assim, eu me baseio muito nisso. A gente tem excelentes profissionais no mercado já que estão dispostos a dividir esse conhecimento. Prova disso é o trabalho da SAMP e da Almaco. Então, quem tem curiosidade, quer aprender, tá todo mundo querendo dividir, fazer crescer esse mercado, tá? E é um mercado de excelentes possibilidades para empreendedorismo, para desenvolvimento pessoal. Eu, nascido e criado no compostos, adoro, e acho que não, se eu pudesse ter escolhido alguma outra coisa, não escolheria. Continuaria trabalhando no mercado de compostos. Muito bem, Rafael. Olha, tem algumas perguntas que pintaram aqui no chat também para o Rafa. Eu não sei se a gente vai ter tempo de respondê-las hoje, mas a gente encaminha isso aqui para ele responder a posteriori. Ótimo. Tá? Por favor. Professor James, e você, qual o recado que você pode dar para a comunidade interessada em materiais avançados em geral, não só materiais compostos? Eu diria que nós devemos usar a chance que os materiais compostos e os materiais avançados nos dão de criar diferenciais de competitividade para os nossos produtos. O Brasil é um país difícil. Para você conseguir vender o produto, todo mundo que está na indústria sabe de todas as dificuldades que a gente passa, impostos injustos, etc., toda essa cadeia. E, no Brasil, não é fácil criar diferenciais para os produtos. E o material composto, ele propicia, eventualmente, uma janela para criar diferenciais em produtos que consigam agregar mais valor aos produtos, reduzir custos e melhorar, eventualmente, aspectos do produto que o mercado valoriza. Com isso, eventualmente, a gente possa, além de introduzir mais material na indústria, mais material composto na indústria e estimular, nós também conseguiríamos fazer com que a indústria nacional aumente a sua competitividade. Muito bem, muito bem. Alguma colocação a mais que vocês gostariam de fazer aqui sobre o que foi falado? Alguma coisa que não foi tratada que vocês gostariam de trazer aqui? Eu só falaria aí um pouquinho da parte de reciclagem, que o Rafael já começou a falar, e eu tenho trabalhado bastante nesse setor de reciclagem de material composto e como um todo, né? E nós temos hoje um grave problema na mão, que é o seguinte: na matriz de custo, em todas as análises da implantação da energia eólica no Brasil, ninguém nunca perguntou qual seria o custo do descomissionamento da energia eólica no final do ciclo. Então, ninguém reservou dinheiro, ninguém criou uma legislação robusta para isso. E isso, quando acabar, vai ser um grave problema. A solução vai vir porque todo mundo vai querer utilizar o mesmo site para colocar um gerador novo e vai ser obrigado a tirar o gerador velho. Mas alguém vai ter que pagar esse custo e ninguém sabe quem vai pagar nem como. E até hoje, nos projetos aí da ANEEL e etc., isso daí não é uma obrigatoriedade. Não se fala de reserva, de dinheiro, alguma coisa para fazer isso. E, por incrível que pareça, a parte mais difícil do descomissionamento eólico não é nem a pá nem a torre. A pá você pica, pode picar e gaseificar a resina a 400 graus, você gaseifica todo epóxi, transforma isso em quebra em cadeias menores e faz algum óleo combustível, qualquer coisa, a fibra que sobra dá para usar para telha ou qualquer fim menos nobre, e a torre você pica quando é de aço e as peças de aço. No entanto, as partes de concreto, você sempre usa concreto de ultra alta resistência, tanto em torres quanto em fundações. E você britar centenas, e se não milhares de toneladas de concreto de alta resistência no meio do mato, no meio do nada, vai ser um custo absurdamente elevado e que ninguém ainda entendeu o tamanho do problema que tem em mãos, né? Então é só isso que eu queria adicionar. Muito bem. O aumento do consumo de materiais, ele naturalmente traz esses desafios também do que fazer com ele depois. Ainda mais quando a gente fala de estruturas tão grandes como pás eólicas e também aviões, né? Esse problema não é só da indústria eólica, né? Há muito já se discute também sobre a reciclagem do setor aeronáutico. Algumas iniciativas já têm sido criadas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, com consórcios montados entre, por exemplo, né, impulsionados por empresas do setor, Airbus, Boeing, para montar comitês e tentar discutir o que fazer, né, como reciclar esses materiais, já que eles têm um altíssimo valor agregado e também têm um custo incidente na disposição, né? Então é muito interessante que talvez aqui no Brasil a gente também consiga capitanear
esse tipo de ideia, esse tipo de hub criado por essas empresas que usam tanto material compósito para tratar disso, né? Mas, olha, eu gostei muito do que foi trazido aqui pelos participantes. James e Rafael, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições. A gente passou um pouquinho do tempo aqui, mas foi muito gostoso, muito proveitoso conversar com vocês. Quero deixar avisado a todos aqui que quem não pegou o webinar inteiro, esse webinar vai estar disponível no YouTube daqui a alguns dias. E fiquem ligados que em breve tem um novo webinar. As novas versões serão apresentadas aqui pelo meu colega, o Álvaro. Então, fiquem ligados. Ok? Então, James, Rafael, muitíssimo obrigado. Agradeço a todos. E se não houver mais nada, eu encerro esse webinar por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Desculpa mais uma vez pelo atraso, mas foi em função da chuva torrencial que está na cidade. Sem problemas, James. Pessoal, até breve. Obrigado.